Nós estamos finalizando hoje uma série de 8 mensagens, que nós temos trabalhado 8 personagens bíblicos, dos quais nós já trabalhamos Abraão, que conquistou pela obediência, Isaac, que conquistou pela persistência, Jacó, que conquistou pela perseverança, José, que conquistou pela excelência, Moisés pela fidelidade, Josué pela coragem, Débora pela sabedoria, e hoje nós vamos ver a nossa última mensagem, que vai falar sobre Davi, aquele que conquistou por meio das lutas. Eu creio que todos nós aqui já enfrentamos grandes batalhas na vida. E se você tem algo para conquistar hoje, você deseja conquistar algo, é necessário lutar. Não vai ter como conquistar sem batalha, sem luta. Não é assim mesmo? A gente sabe isso por experiência. A gente sabe que dia após dia, desde quando você era uma criancinha, você teve que lutar na vida para conquistar o que queria. A gente nunca viu ninguém, não sei vocês, mas eu nunca vi, um adolescente chegar e dizer: pai, mãe, ganhei um diploma, sou médico. Não é assim. Precisa de luta, precisa de batalha. E essa é uma consciência que nós precisamos ter. É claro que nós temos incentivadores conosco. Por exemplo, nós temos nossos pastores, nossos líderes, nossos pais, nossos familiares, pessoas que nos amam. Aqui na igreja nós temos os trios de parceria de vida que nos ajudam na caminhada. Porém, para prosseguir, tem lutas que são a gente mesmo, somos nós mesmos que temos que lutar. Nós temos que batalhar. Nós temos que tomar uma decisão de seguir em frente. Por exemplo, eu nunca consegui emagrecer 1 quilo sem lutar muito. Os 20 primeiros até foi legal. Só que agora, gente do céu, eu emagreço 1 e engordo 4 comemorando. Dá uma alegria que eu acabo engordando tudo de novo. Não é? É assim, exige luta. E parece que Deus faz com que a gente entre nessas batalhas da vida para que a gente aprenda a confiar mais na presença dEle. Para que a gente possa confiar mais no que Ele tem para nós. E eu quero te dizer hoje, eu quero deixar bem claro que ninguém pode guerrear no seu lugar. Ninguém pode guerrear no seu lugar. E Deus quer que você, nesta guerra, nesta batalha, aprenda a confiar nele. Assim como nós vemos na vida de Davi, que guerreou de forma vencedora, porque ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Ele foi um homem que, em toda a história bíblica, nós vemos que ele é citado porque ele foi um destaque. Ele foi um homem preeminente na história. Nós vemos que na palavra há 2 livros relatando a sua história de vida, tanto pessoal como monárquica. É um homem de grande valor, é um homem que fez de Jerusalém uma capital política, um centro religioso, uma casa real. É um homem que liderou o povo com sucesso. É um homem que nós vemos que os seus feitos geraram o bem para muitas pessoas. Olha só o que a palavra de Deus diz, afirma. E afirma sobre Davi em Samuel 3:1, 2 Samuel 3:1, que diz assim: e houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul iam enfraquecendo. Olha o contraste neste versículo. Nós vemos que aqui haviam 2 reis, Saul e Davi. Os 2 conheciam o mesmo Deus, os 2 tinham o mesmo povo, os 2 conviviam com as mesmas pessoas, mas o que fez a diferença foram as escolhas. O que vai fazer diferença na minha e na sua vida são as escolhas. São as escolhas que nós fazemos que vai fazer a diferença na nossa vida. E aqui nós estamos falando de Davi, que venceu, porque ele se tornou alguém segundo o coração de Deus. E o que fez dele um homem segundo o coração de Deus é que ele começou e terminou bem a sua vida. Ele passou por momentos de fraqueza, de fracasso, sim. Porém, ele se recuperou ao lado do Senhor. Você não pode sair de longe da presença do Senhor. Sair da presença do Senhor é caminhar rumo ao fracasso. Nós vemos até aqui que Davi foi um homem muito bem-sucedido. Um homem de grandes conquistas.
Mas eu quero prosseguir a mensagem agora falando de um período da vida de Davi, que ele era um Zé Ninguém. Um Zé Ninguém. Alguém que, tal como eu, já me senti muitas vezes, que eu imagino que muitos de nós aqui nos sentimos assim, um Zé Ninguém. Davi era alguém que não era notado pelas pessoas. Davi não tinha características que saltavam aos olhos das pessoas. Tudo começou com ele, o jovem Davi, filho caçula de Jessé, o pastorzinho de ovelhas. Ele foi eleito para lutar contra Golias, contra um gigante, em defesa do seu povo. E eu quero relembrar aqui com você o que o Espírito Santo tem falado neste culto, que é o que era nada, ele põe em evidência. Aquele que é nada, Deus põe em evidência. Assim como Deus fez com Davi, o menor, o Zé Ninguém, e o colocou em evidência, Deus quer fazer isso também na sua história de vida. Deus quer fazer. Como nós podemos trazer essa história para nós hoje? Em primeiro lugar, para conquistar por meio das lutas, lute contra as feridas e os estigmas do passado. Nós temos duas palavras especiais aqui, feridas e estigma. E será que eu estou falando aqui hoje com pessoas que foram marcadas pelo passado, que estão vivendo a sua vida definidos pela ferida, definidos pelo estigma? Mas o que é uma ferida? No latim, a palavra ferida significa agressão. Talvez você tenha sofrido uma agressão tão forte, tão impactante, uma palavra tão áspera, que aquilo trouxe consequências para toda a sua história de vida, pela toda a tua trajetória. Talvez foi uma violência física, que define hoje quem você é. Talvez você não tenha entendido o quanto isso é sério, e que é necessário lutar contra esta ferida, assim como é necessário lutar contra um estigma. Sabe o que é um estigma? Um estigma no passado era a marca de quem tinha má reputação. Aquelas pessoas que tinham uma marca no ombro, aquelas pessoas que tinham uma marca nas costas, eram pessoas que eram marcadas, seladas, como pessoas que eram pessoas de má reputação, indignas, pessoas sem honra. Todo mundo que via essa pessoa andando na rua sabia que aquela pessoa não tinha uma boa reputação. E eu sei que muitos de nós carregamos estigmas na nossa história, acreditando que coisas que foram ditas no passado são estigmas verdadeiros e a gente passa a viver definido por aquela palavra. Deus quer livrar você, curar você das feridas e dos estigmas na sua vida. Deus, Ele quer curar. E eu quero que você leia comigo 1 Samuel 16, 10 a 11, onde diz: Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? E disse: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porquanto não assentaremos até que ele venha aqui. Olha só o que está acontecendo aqui. Todos os filhos são apresentados, os maiores, os mais fortes, os mais bonitos, o que estavam em maiores evidências, os que falavam melhor. Porém, tinha um menorzinho que estava lá no pasto cuidando das ovelhas. O esquecido, o menor de todos, aquele que tinha um estigma. Tipo, Davi nunca vai ser nada na vida, deixa ele lá cuidando das ovelhinhas. Talvez Davi fosse aquela pessoa entre os irmãos que sempre ficava com um pedaço menor do frango, não é? Um frango, 3 irmãos, cada um pega a parte melhor no início e você fica com aquela parte pequenininha. O estigma de que é sempre o menor, não é? Sempre o menor. E daí, quando é chamado Davi, lá do pasto, é como se a gente ouvisse o Salmo 23, o próprio Davi dizendo: Preparas uma mesa
para mim perante os meus adversários. Está ali o menor, o que estava considerado inferior entre todos, foi colocado em uma posição de evidência. Você já se sentiu rejeitado? Você já se sentiu esquecido? Davi, ele tinha tudo para ser um jururu. Se você não sabe o que é um jururu, ou ninguém nunca falou para você, nossa, como você está jururu hoje. Jururu é aquela pessoa que perde a alegria, aquela pessoa triste, aquela pessoa melancólica, aquela pessoa deprimida. Davi tinha tudo para isso. Porém, ele escolheu ser um vencedor. Ele escolheu lutar contra a ferida e o estigma que definia quem ele era. E eu quero convidar você nesta noite a lutar contra a ferida e o estigma que foi imposto sobre você. Quero te convidar. Eu quero ressaltar aqui que se você não batalhar contra essa ferida e estigma, ele vai continuar na tua vida. Então você precisa tomar uma decisão e você pode usar o exemplo do próprio Davi para lutar contra isso. E eu digo que é não aceitando rótulos. Não aceite rótulos sobre você. Não aceite. Não aceite que você é uma pessoa preguiçosa. Não aceite que você nunca vai ser ninguém na vida. Não aceite que você é uma pessoa que não dá certo em nada que faz. Que você nunca vai conseguir um bom trabalho porque você é uma pessoa que não tem condições de se relacionar bem num lugar onde tem pessoas bem-sucedidas. Não aceite rótulos. Não aceite rótulos. E o exemplo que Davi nos dá para nós não aceitarmos rótulos para nós, é nós fazermos um autoexame honesto na nossa vida. Às vezes, é a gente mesmo que está dizendo que a gente é incapaz. Não são as pessoas que estão determinando, não é ninguém, mas somos nós mesmos. Então, você precisa fazer um autoexame. Nós podemos tentar enganar a nós mesmos, nós podemos tentar enganar os outros, mas nós não podemos enganar a Deus. Sabe o que Davi fez? Salmo 51:4, em uma outra ocasião em que ele estava passando por dificuldades na sua vida e que foi necessário um arrependimento, uma sondagem espiritual, ele disse assim: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e no teu julgar. Aqui está uma confissão de Davi. Ele havia pecado, ele havia adulterado, ele havia planejado a morte de um soldado. Mas a gente vê, lendo esse texto com atenção, algo muito profundo. Ele se arrependeu, ele fez um autoexame honesto, ele sondou o seu coração para descobrir qual é o que estava ferindo ele. Ele podia ter culpado o passado e falou assim: não, eu não tenho jeito mesmo. Ele poderia ter usado um rótulo, mas Davi escolheu o rótulo de ser chamado um homem segundo o coração de Deus. E se tem um rótulo para você aceitar na tua vida, meu irmão e minha irmã, é esse: ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Uma pessoa segundo o coração de Deus. E quando a gente derrama o nosso coração perante a presença do Senhor, nós fazemos esse autoexame honesto. Nós vencemos as feridas e os estigmas impostos sobre nós. E em segundo lugar, para conquistar por meio das lutas, lute sem perder sua identidade e qualidades. Quando a gente fala do Davi, a gente fala que realmente era uma pessoa que tinha várias qualidades. Era uma pessoa que realmente tinha uma identidade formada. Nós sabemos que ele era músico, artista, vigoroso, guerreiro, prudente, gentil, um homem segundo o Senhor. Ele tem uma identidade, ele tem qualidades. Tanto que esse homem foi significativo que hoje há uma linda escultura de mármore, a considerada mais linda do mundo, feita em mármore, sobre Davi, feita por Michelangelo. Tamanho é a referência que esse homem se tornou, porque havia uma identidade, havia qualidades
que foi possível fazer dele algo que o mundo inteiro o reconhece como alguém de valor. Um belo jovem, mas nada mexeu com a identidade dele. Um homem fisicamente bonito. Com o tempo pode ter vindo sinais na vida dele, mas ele fez com que a cada fase se tornasse a sua melhor versão. E a gente vê Davi se tornando cada vez mais forte. E no final da sua vida, ele terminando bem. Terminando bem. E o que Deus quer para nós é que nós possamos viver cada fase da nossa vida a nossa melhor versão. Considerando quem nós somos. Considerando a nossa identidade. Olha só o texto de 1 Samuel 16, 18. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Olha as características do Davi. Olha as características de Davi. E veja que você também não pode permitir que a dureza das batalhas da vida roubem a sua identidade, roubem a beleza interior, roubem quem você é, as suas qualidades, as suas habilidades exteriores. Não se perca diante das lutas da vida. Olha só, tem pessoas que se perdem na vida, perdem as habilidades que têm para conquistar algo rapidamente. Tem pessoas que perdem o seu caráter para conseguir uma boa posição por dinheiro. Tem pessoas que perdem a sua sexualidade porque acham que precisa perder a sexualidade para conseguir o amor da vida. Mantenha a sua identidade. É importante que você saiba que quem se esquecer de quem de fato é, poderá se tornar qualquer pessoa. Reconheça quem você é. Será que nós estamos tentando ser outra pessoa? Será que a gente está tentando ocupar o lugar que é de outra pessoa? Será que, em algumas circunstâncias, nós tentamos mudar quem a gente é para agradar os outros, para nos adequar à situação, para nos sentir amados? Se eu não for diferente, eu não vou ser amado. Será que você está forçando a barra para não ser quem você é? Eu quero te dizer hoje, meu irmão, é necessário remover as máscaras. Remova as máscaras. Remova todo o trabalho que você tem tido para tentar ser quem Deus não te fez para ser. Remova as suas máscaras. Deus te fez do jeito que você é. Se valoriza, reconheça os valores que Deus colocou em você, as características que Deus colocou em você. O que importa é que você seja puro, justo diante de Deus, mas a sua personalidade é sua. Os seus dons, as suas habilidades, a sua identidade é sua. E você precisa viver o máximo. Você precisa ser a sua melhor versão dentro de quem você é, dentro da sua identidade. Seja você, arregaça as mangas e vai ser você. Vai ser do jeito que Deus te chamou para ser, no nome de Jesus. E em terceiro lugar, para conquistar por meio das lutas, lute contra críticas e julgamentos. Nós nos preocupamos muito com a nossa reputação, não é? Nós ficamos muito ofendidos quando falam mal de nós. Nós ficamos muito magoados. Nós choramos, ficamos deprimidos. Nossa, falaram mal de nós. Mas nós devemos nos preocupar com o nosso caráter. Sabe por quê? Nós sempre vamos lutar contra críticas e julgamentos. É um fato. E é um fato também que existem críticas e julgamentos que são positivos. E você não pode negligenciar ou negar isso na sua vida. Tem pessoas que vão chegar para você e vão falar: olha, meu irmão, minha irmã, eu estou vendo você agindo de tal maneira. Eu quero dizer que se você continuar caminhando desta forma, você vai se afastar da presença de Deus. Isso se chama exortação. E abençoado é você se tem um amigo, alguém que te exorta.
Muitas vezes você vai ser criticado e julgado porque alguém vai chegar para você e vai falar assim, olha, eu acho que você vai chegar longe na sua vida, mas eu quero pontuar isso, para que você possa melhorar. Entender essa crítica e julgamento é sinal de sabedoria, como diz Salomão, que quando nós buscamos vários conselheiros, nós somos sábios. Mas também tem aquela crítica e julgamento que a palavra de Deus ela vai descrever como zombação, como chocarrice, como deboche, que vai descrever como maldade. E o fato é que a gente vai viver, sim, com críticas e julgamentos bons e aqueles que são ruins. E a gente vai ter que enfrentar. A gente vai ter que enfrentar. Davi foi criticado. Talvez você teve também essa experiência de ser criticado. Talvez você teve essa experiência de se sentir julgado e isso te dói muito, porque faz com que você se sinta injustiçado. Mas eu quero que você veja 1 Samuel 17, 28, onde diz: E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que descestes aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Olha só, Davi aqui é duramente criticado e julgado. Injustamente. Olha só, foi criticado de ter deixado o rebanho no deserto. Irresponsável. Não é doloroso quando você ouve essa palavra? Você é um irresponsável. É doloroso. É doloroso ouvir isso. Ele foi julgado o coração, dizendo assim, olha, você é presunçoso. Olha que palavra terrível. A gente ouvir da gente mesmo. A gente gosta de ouvir, nossa, como você é o máximo. Mas ouvir presunçoso. Foi acusado também de maldade. Você é um maldoso. Que dureza. Infelizmente, muitos para conquistar os de fora precisam lutar contra questões de dentro. E nós precisamos identificar essas críticas e esse julgamento. E eu quero te dizer uma base para você poder basear as críticas e julgamentos que você recebe. É você acreditando no que a Bíblia diz que você é. Acredite no que Deus fala sobre você, antes de considerar o que dizem sobre você. O que a Bíblia diz que você é? Geração eleita, povo santo, amado, povo adquirido. Diz que você é um escolhido do Senhor. Em João, a gente vê que nós somos os filhinhos amados. É assim que nós somos descritos. Porém, a Bíblia também ela é dura e ela é firme para dizer quando a gente está errado. E que se a gente está fazendo escolhas erradas para a nossa vida, ela nos chama de adúlteros, ela nos chama de mentirosos, ela nos chama de caluniadores. Então, fica com o que a palavra de Deus diz sobre você. E se a palavra de Deus te confrontar, mude no nome de Jesus. Nome de Jesus. Siga o que Deus fala de você. E como lutar contra essas críticas e julgamentos? Em primeiro lugar, para você lutar contra críticas e julgamentos, não seja morno. Não seja uma pessoa morna. Seja um entendido da palavra de Deus. Seja uma pessoa que conhece os planos de Deus para a tua vida. Uma pessoa que arregaça as mangas e fala, Deus, eu quero ir longe na tua presença. Deus, usa a minha vida. Não seja morno. Não seja morno. Sabe por quê? Morno não está com nada. Quem gosta de café morno, levanta a mão. Nenhum. Ninguém. Quem gosta de suco morno, levanta a mão. Ninguém. Ninguém gosta de nada que é morno. Então, por que você vai ser morno? Por que você vai ser morno? Você precisa se posicionar, né? Existe uma zona morna na nossa vida. A maioria das pessoas passa a vida inteira morno.
morno. E essas pessoas são normais, não se posicionam, não se expõem, passam a vida tranquilas, ninguém sabe que é crente, ninguém sabe que conhece Jesus Cristo. É morno. E sabe o que é o problema, então? Até que a palavra de Deus diz que o morno é vomitado. Então não seja morno. Não seja morno. De qualquer forma, você precisa saber que se você ficar deitado num pasto, sem fazer nada o dia inteiro, você vai ser criticado. E se você enfrentar uma grande batalha e vencer, você vai ser criticado. Então, escolha vencer a grande batalha. Em nome de Jesus. Vai chegar o dia que a gente vai contar as nossas histórias. E a pergunta é a mesma: de que história você quer viver? De que história que você quer viver? Uma história de mornidão ou uma história de realizações? Viva uma história de conquistas. E em segundo lugar, para lidar com críticas e julgamentos, desacelere os seus pensamentos. Sabe por quê? Quando a gente é criticado e julgado, a gente começa a viver pela crítica e julgamento. Mas falaram isso de mim, como pode? Eu fui chamado de presunçoso, de maldoso. Ai, eu sou assim. E a gente passa a acelerar nossa mente e falar daquilo o tempo todo. A gente fala sobre a crítica, sobre aquele julgamento, e a gente vai maquinando, e aquilo passa a ser a nossa respiração. Alguém vem conversar com você e você já vai direto. Falaram isso de mim. Como pode? Como pode? Como pode? E eu quero te dizer hoje, se você está com o pensamento acelerado por causa disso, por causa de críticas e julgamentos, pare de pensar nisso. Vai pensar em outra coisa. Vai ouvir hinos, vai louvar o Senhor, vai ficar na presença do Senhor, vai meditar na palavra de Deus, vai ouvir hinos que toquem a tua alma e te façam enxergar que Deus tem para a tua vida. Mas pare de pensar nisso. Pare, porque você não vai mudar nada se você ficar pensando. Então pare de pensar. E qual que é o problema deste medo? É porque esse medo vai gerar emoções. Esse medo vai gerar em nós uma doença. E nós não vamos conseguir nos libertar. Por isso você precisa lutar. Lutar contra a crítica e julgamento. E em quarto lugar, para conquistar por meio das lutas, lute com as suas próprias armas. Com as suas próprias armas. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente tenta lutar do jeito que o outro luta. A gente tenta ser o que o outro é. Muitas vezes a gente tenta ser igual ao outro porque com o outro deu certo. Então a gente imita. Mas Davi nos dá um exemplo de como nós devemos lutar. 1 Samuel 17, 39 a 40. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Assim, tirou tudo aquilo. Diga comigo: tirou tudo aquilo. Ele tirou tudo. E em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. E venceu a batalha. Sabe como? Sabendo que nem tudo que é bom para o outro é bom para mim. Nem tudo que dá certo com o outro vai dar certo para você. Ele deixou o que era para os outros com os outros. Aquela armadura era ótima, mas era para o outro. Ele pegou o que era para ele. E eu quero te dizer que nem toda a responsabilidade é sua. Que nem tudo é você que precisa fazer. Tem coisas que é de Deus, tem coisas que é do outro e tem coisas que é você mesmo. Mas você precisa identificar com que armas você vai lutar. Não lute com as armas que não são suas. Quando nós tentamos encarar a vida do ponto de vista de outra pessoa,
a gente vai caminhar para a destruição. Pensa nisso. Pare de carregar o peso que não pertence a você. Para com isso de querer levar uma carga maior do que você pode suportar. Deus vai te dar uma carga que Ele vai te ajudar a levar. Mas não carregue peso que não é teu. Talvez você esteja desgastado por não ver resultados na sua vida. E o diabo sabe disso. Ele sabe quando a gente está desgastado. Ele não faz nada. Ele não tem poder para tocar no ungido do Senhor Jesus. Amém? Mas ele conhece muito bem como armar cenários. E se você se posicionar como uma pessoa que está desgastada, fraca, ele conhece o cenário. E ele vai armar uma arapuca, uma armadilha para você. Por isso, lutar como se fosse outra pessoa vai destruir você. Olha isso. Lutar como se fosse outra pessoa vai destruir você. Você pode até usar a armadura de outra pessoa, mas você não vai ser ágil. Porém, a sua identidade, as suas armas, elas vão fortalecer você. E hoje eu oro para que você tome posse das armas que Deus está colocando na sua mão hoje. O Senhor está colocando armas nas suas mãos. E eu quero que você tome posse dessa primeira arma, que é armando-se com uma fé bem definida e posicionada. Arme-se com uma fé bem definida e posicionada. Se posiciona na sua fé em Deus. Para de ser agente secreto. Se posiciona. Você precisa se posicionar. Falou assim: Deus, eu quero ser conhecido como alguém que vive segundo a tua vontade. Deus, eu quero ser ungido do Senhor. Deus, eu não quero negociar na minha vida. Fala isso para Deus. Defina a sua fé, se posicione. Se Deus te fez para ser algo, e você sabe no teu coração o que é para você fazer, vai em frente. Defina a tua fé e vai. Defina e vai. 1 Samuel 17:45 diz: E Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança, com dardo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. E essa é a verdade mais significativa na vida de Davi. Ele lutou em nome do Senhor dos exércitos. E eu quero dizer para você que as conquistas que você vai ter na tua vida, se você se consagrar hoje na presença do Senhor, vai ser em nome do Senhor dos exércitos. Eu quero te dizer que Deus vai te dar grandes vitórias. Se as suas batalhas você lutar em nome do Senhor dos exércitos. Deus está aqui. Você tem batalhas que é você que precisa guerrear. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo é aquele que te impulsiona, é aquele que te guia, é aquele que te fortalece, é aquele que te mantém em pé. Por isso, toma posse da presença do Senhor na sua vida, no nome de Jesus. Uma arma também que você precisa tomar posse hoje é a arma da vigilância. Arme-se com vigilância. Considere o seu coração, considere a sua mente. Considere que você precisa vigiar. Vigiar é você ter discernimento das situações, não entrar em enrascada. Sabe o que é isso? É um estado de quem permanece alerta, é um estado de quem age com precaução, é um estado de quem não quer correr risco e toma cuidado. E eu destaco para você hoje que tão importante quanto você ter fé é você permanecer na sua fé. Creio que hoje você está aqui porque você tem fé. E eu quero te dizer que essa fé não pode sair do teu coração a hora que você chegar na tua casa, a hora que você entrar no teu carro, a hora que você estiver no seu trabalho durante a semana toda. A fé precisa permanecer. E para isso você precisa vigiar. Vigiar. Um passo
de cada vez, um dia de cada vez. E eu quero te dizer que Deus tem a vitória para você. E em nome do Senhor Jesus, eu oro e peço, Espírito Santo de Deus, eu não sei qual é o Golias, o gigante, que cada pessoa está enfrentando aqui hoje. Mas eu sei que quando nós lutamos no nome do Senhor, nós vencemos, nós conquistamos. E eu quero pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha dar a tua força em cada coração, que o Senhor venha derramar a tua unção em cada vida, para que as vitórias, as conquistas se realizem em nome do Senhor Jesus. Amém. Missionária Central de Maringá.